sou a professora Welda Santos, sou professora do componente de matemática e hoje no nosso canal Aula na Tela a gente vai aprender um pouco sobre os números decimais. Como é essa representação decimal, qual a origem, no dia a dia em que utilizamos os números decimais, como é que a gente pode colocar ele no quadro de valor de ordens da parte inteira e da parte decimal. E também vamos saber como é que faz a leitura dos números decimais. Aqui a gente tem diversas situações do nosso dia a dia que os números decimais estão presentes. A primeira situação do nosso dia a dia que os números decimais se encaixam é no sistema monetário, quando a gente fala de dinheiro. A gente, quando não tem ali um total exato, como R$50, 5, 10, 100, a gente pode ter em valor dinheiro aquele valor quebrado, como R$18,25, onde eu vou ter uma parte inteira e uma parte decimal, aonde essa parte decimal é a parte de um todo. Outra situação do nosso dia a dia que os números decimais estão presentes é nas medições. Quando a gente vai medir a nossa altura, eu, por exemplo, tenho 1,56 m, eu tenho ali a parte inteira e eu tenho ali a parte decimal. Quando também vou medir a minha massa, atualmente eu tenho 79,4 kg. Eu tenho ali uma parte inteira e uma parte decimal. Então, no nosso dia a dia, tem N situações em que os números decimais estão presentes. Mas o que é mesmo o número decimal? Vocês viram no slide anterior que tinha a presença de uma característica bem importante, que é a vírgula. Todo número decimal, ele é caracterizado pela presença da vírgula, que é como vocês estão vendo aqui, ó, 0,54, 123,3, 12,356. Ou seja, o número decimal, ele é composto por duas partes. Além de ter a vírgula, ele é composto pela parte inteira. A parte inteira, ela vai estar à esquerda da vírgula. E também por uma parte decimal. A parte decimal, ela vai estar à direita da vírgula. Mas você aí de casa, vocês sabem como foi que os números decimais surgiram? Eles surgiram lá pelo ano de 1585. Os chineses e os árabes, eles já trabalhavam ali com os números decimais, eles tinham a necessidade de fazer a correlação com esses números, mas eles não sabiam que se tratavam de números decimais. Mas foi Simon Stevin que, com a sua obra De Tinde, que quer dizer o décimo, que começou a estudar as frações decimais. Como eu já falei, as frações e os números decimais, eles estão ali, ó, ligadinhos um ao outro. Mas foi justamente com John Napier que a gente tem a representação hoje atual dos números decimais, utilizando a vírgula, tá certo? Eu trouxe aqui um exemplo, uma representação de um número decimal, justamente para a gente entender melhor o que é essa parte inteira e o que é essa parte decimal. Eu tenho aqui o número 27,918, mas na frente a gente vai aprender como é que faz essa leitura desse número decimal. É um número decimal por quê? Porque tem a presença de uma vírgula. Qual é a parte inteira? O 27 é o que está antes da vírgula, está à esquerda. 918 é a parte decimal, ela está depois da vírgula, ela está à direita da vírgula. Quando a gente vai colocar no quadro lá de valor, de ordem, a gente tem que lembrar que na parte inteira é como a gente faz nos números naturais normal. Unidade, dezena, centena e assim sucessivamente. Quando a gente está na parte decimal, a gente vai da esquerda para a direita. O 9, a posição dele é décimo. O 1, a posição dele é centésimo. E o 8, a posição dele, a gente chama de milésimo. Isso é importante por quê? Para a gente poder colocar ali o número no quadro de posicional, né, de ordem, e também quando a gente for fazer a leitura desse número decimal. A gente tem que saber aqui qual é essa posição na parte decimal.
E aqui eu trouxe como é que a gente vai aprender, né, ali realizar a leitura dos números decimais. É errado eu dizer 1,2, 4,8? Não, mas a gente pode dizer isso dessa forma. Eu tenho 1 inteiro e 2 décimos. Por que 2 décimos? Porque o 2 está aqui na posição do décimo. Aqui eu tenho 4 inteiros e 8 décimos. Isso a gente tem que pensar na quantidade de casas decimais. Por exemplo, esse número decimal, ele tem 1, 2, 3 casas decimais. Então, vai ser 47 milésimos, porque a gente tem ali o total de 3 casas decimais. 1 milésimo, aqui, 2 casas decimais, então eu tenho 15 centésimos, 1 inteiro e 50 centésimos, 79 centésimos e aqui, ó, 6 inteiros, como ele tem 3 casas decimais, 2 milésimos. Aqui a gente vai ver essa relação do quadro posicional de ordem. A gente vai ver aquela diferença onde eu vou ter a ordem da parte inteira e a ordem da parte decimal. Trouxe 4 exemplos. Como vocês percebem, eu trouxe aqui frações decimais. O que é isso? Ali no meu denominador, eu vou ter múltiplos de 10, de potência de base 10. E dessa forma, eu posso pegar qualquer fração e colocar ela na forma decimal, porque a gente sabe que fração trata-se de razão. Eu vou pegar o meu numerador e dividir pelo denominador, ou dessa forma está bem simples para a gente entender. Se eu tenho 1 décimo, eu vou escrever 1, 0, uma casa decimal, que a gente vai ver já já como é que faz essa transformação. Então eu tenho 1 décimo, 1 centésimo, 1 milésimo e 1 décimo de milésimo. Como é que eu vou colocar isso no meu quadro de valor, de ordem? Como vocês percebem, ele não tem parte inteira, que é aquele número que fica ali à esquerda da vírgula, antes da vírgula. Como vocês percebem, não vai ter parte inteira. No exemplo do 1 décimo, vou ter 1 na posição do décimo. No exemplo do 1 centésimo, vou ter 1 na posição do centésimo e assim sucessivamente. No exemplo de 1 milésimo, eu vou ter aqui a posição do 1 nos milésimos e no restante vai ter ali 0 parte inteira, 0 décimo e 0 centésimo. Por isso, a gente entender como é que vamos colocar isso no quadro de posição de ordens da parte inteira e também da parte decimal. Trouxe aqui vários exemplos e coloquei em destaque 3. Por quê? Para a gente visualizar quem é a parte inteira, quem é a parte decimal e também ali saber quem é que está cada um ali na sua posição. Esse aqui, ó, 0,218. Como é que eu faço a leitura desse número? 218, se tem 3 casas decimais, então é 218 milésimos. Vai ter parte inteira? Não. Quem é que está na posição do décimo? O 2, do centésimo, o 1, do milésimo, o 8. Outro exemplo, 14,587. Como é que eu faço essa leitura? 14 inteiros, 587 milésimos. Quem é a parte inteira? 14. Quem é que está na posição do décimo? O 5. Do centésimo, o 8. E do milésimo, o 7. Entenderam? Como é que a gente vai pegar aí uma fração, transformar em número decimal ou vice-versa? Temos algumas regrinhas a seguir. Eu tenho aqui a fração 15 sobre 10 ou 15 décimos e eu quero transformá-la em número decimal. Qual é a primeira regra? Eu pego o numerador e faço a escrita dele. No caso, eu vou escrever ali o 15. Depois, olho para o denominador. O meu denominador tem quantos zeros? 1. Então, eu vou ter um número decimal com uma casa decimal. Então, vai ficar 1,5. 1 inteiro e 5 décimos. Já esse outro exemplo, 31 sobre 100, 31 centésimos. Primeira regra, escreve o 31.
Fiz a escrita aqui do 31. O 100 tem quantos zeros? 2. Então, meu número decimal vai ter 2 casas decimais. Então, eu conto 1, 2, coloco a vírgula e acrescento 0. Então, aí eu vou ter 31 centésimos. Outro exemplo. 5.825 sobre 10.000. Como é que eu vou transformá-lo em número decimal? Então, faço a escrita aqui, do numerador. Quem é o numerador? 5.825. E aí eu olho para o meu denominador. Tem quantos zeros? 4. Então, vou ter ali 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Coloco a vírgula e acrescento 0. Aqui eu vou ter 5.825 décimos de milésimos. E eu posso fazer o inverso. Eu posso pegar meu número decimal e transformar em fração. De que forma? Vamos olhar aqui, eu tenho 8 décimos. Primeira regra, escrevo o número 8. Quantas casas decimais tem? 1. Então, vai ser sobre 10. Para cada zero, uma casa decimal. 5 inteiros e 36 centésimos. Primeira regra, vamos colocar o número escrito ali, 536. Quantas casas decimais tem? 2, então vai ser sobre 100. Por quê? Porque o 100 tem 2 zeros. Para cada casa decimal, um zero. Vamos a outro exemplo. 47 milésimos. Por que milésimos? Porque aqui eu tenho 3 casas decimais. Então, vou escrever o 47 e vai ser sobre 1000. Por quê? Porque o 1000 tem 3 zeros. Para cada casa decimal, vai ser um zero. E aí chegou a hora da nossa atividade. Eu trouxe 2 propostas, onde vocês vão estar, nessa primeira proposta, fazendo essa correlação da fração com a parte decimal. E na outra proposta, a gente tem ali um joguinho da memória, que também da mesma forma, vocês vão estar fazendo aí a correlação da fração com a sua expressão ali na parte do número decimal. Vocês vão ter acesso a essas atividades na descrição do nosso vídeo, que vocês vão enviar as respostas para o seu professor ou para a sua professora, e até a próxima aula.